paz do Senhor, queridos amigos e irmãos que nos acompanham, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui mais uma vez. Sou o pastor Matheus e esse é o FamaCast Rede Farol. Toda semana nós estamos aqui comentando a lição do próximo domingo da nossa Betel Dominical, segundo trimestre de 2026. Dessa feita nós temos uma revista muito preciosa em mãos que está falando acerca de Neemias. Restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Fidelidade, coragem, unidade e alegria no chamado divino que transforma histórias e fortalece o povo de Deus. É uma revista comentada pelo nosso presidente executivo, bispo Samuel Ferreira, e tem sido lições de muito crescimento e edificação para a nossa vida. Mas antes de nós falarmos acerca da lição de número 6, eu queria pedir encarecidamente do fundo do meu coração para que você esteja se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos da igreja, nos grupos da igreja, o grupo do churrasco, o grupo do futebol. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que essa conversa, esse podcast vai ser enriquecedor para a sua vida e para todos aqueles que estiverem ouvindo. Não esqueça também de curtir, comentar, se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo ele é importante, é relevante e vai dar mais visibilidade para a gente. Bom, sem mais delongas, queria aqui apresentar nossos comentaristas de hoje. Pastor Cleosmar Júnior, que é o superintendente do nosso Ministério de Servos aqui na Defama sede. Ele também ele atua também, na verdade atua em tudo, né? Ele ajuda em todas as áreas, mas ele e a família atua diretamente também no nosso Ministério Kids, Ministério de Famílias, então está sempre ele muito disposto, muito servo mesmo, né? Amém. Em todas as demandas ele tem abraçado e feito com muita excelência, né? Pastor, deixa o seu alô aí para as pessoas. Amém, meu amigo, pastor Matheus, Pai do Senhor, pastor Jeová, Pai do Senhor, os demais amigos do outro lado, que alegria estar com vocês aqui mais uma vez, podermos juntos crescermos no conhecimento da palavra de Deus, e vai ser um prazer estar aqui mais um momento junto aos nossos amigos e com você também do outro lado aí, todo mundo crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Amém. Estamos aqui também com nosso querido amigo, que para você que já é um ouvinte assíduo, né, do nosso podcast, já deve estar conhecendo também o pastor Jeová. É um amigo que Deus nos deu, ele atua, né, já há muito tempo com comunidades terapêuticas, né, esse trabalho de recuperação de dependentes químicos. Mais diretamente na nossa instância Fama, ele tem organizado a Escola Bíblica Dominical, dentre outras ações que acontecem lá. Ele que é advogado, é empresário, é empreendedor, então é um homem que tem muito conhecimento da palavra de Deus e que tem nos abençoado também ricamente. Pastor Jeová, também deixa seu alô aí para as pessoas que nos ouvem. Pastor Matheus, a paz do Senhor Jesus, pastor Cleosmar, é uma alegria mais uma vez estar com os irmãos aqui, os nossos telespectadores, né, que sempre nos acompanham. É muito bom a gente ter esse momento aqui de reflexão da nossa escola bíblica, principalmente para estar ajudando, orientando professores que um desejo de trazer uma discussão mais aprofundada, uma discussão mais acalorada em termos de conhecimento do que é proposto na lição, e isso vem somar com esses irmãos. Com relação às comunidades, pastor Matheus, o senhor falou aí, eu já trabalho com algumas comunidades terapêuticas de acolhimento de pessoas com dependência química desde 2018. Quando eu estava cursando o bacharelado em teologia aqui na nossa faculdade, os nossos professores, eu tenho algumas matérias que a gente tem que estagiar, né, de alguma forma tem que fazer estágio, e os nossos professores nos direcionaram para a casa de recuperação, né, casa de acolhida de pessoas com dependência química. E isso começou para a gente fazer, digamos, um trabalho de estágio, e depois continuou. Em 2018 eu comecei numa casa aqui em Goiânia, depois nós fizemos também em Araguaiânia, e depois
Agora, por último, estamos trabalhando diretamente com os nossos acolhidos da Estância Fama, lá coordenando o trabalho de escola dominical. Mas eu trabalho em várias casas aqui em Goiânia, sempre ministrando a palavra, ministrando, levando o conhecimento. Já ministramos vários cursos para os irmãos que estão ali acolhidos, e dentro do trabalho de escola bíblica dominical. Por exemplo, no domingo passado eu ministrei em uma casa de recuperação aqui em Goiânia. No próximo domingo já vou estar na Estância Fama, que vai ser a lição de número 9, que é a lição que estamos analisando hoje, é a lição de número 8. Então, estamos desenvolvendo esse trabalho aí, ensinando as pessoas, levando elas um conhecimento mais profundo acerca da palavra de Deus. É isso aí. Maravilha, maravilha, pastor Jeová. Então, para fazer agora então a nossa introdução do nosso tema da nossa lição, ela tem por título A Fidelidade e o Temor, características que geram confiança. Nossos textos de referência, vou fazer menção do texto áureo e dos textos de referência também. Texto áureo, Neemias 7, verso 2. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E os textos de referência, o primeiro, Êxodo 18, verso 21, vai dizer: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. 1 Coríntios 4, verso 2 diz: Além disso, requer-se-nos despenseiros que cada um se ache fiel. 2 Timóteo 2, verso 2 vai dizer: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E o último texto, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, vai dizer: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andei em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus queridos, então, dentro desse tema, eu creio que antes da gente entrar de fato no tema, eu acho que é importante nós darmos uma olhadinha para o contexto, né? Que a gente está seguindo o fio da meada aqui do livro de Neemias, da história, né? Começa lá com Hanani, o irmão, né? Dando a notícia do estado de Jerusalém para Neemias, e aí ele, a resposta de Neemias em meio a tudo isso, ele na presença do rei, o rei fornecendo os recursos, ele chegando, né? Tal, tem toda essa linha do tempo que vem seguindo. Nesse momento aqui, desse texto, a hora que a gente leu no capítulo 7, o que está acontecendo aqui? Ele fala que ele nomeou Ananias. Qual que é o contexto assim, da história? Esse momento aqui, pastor Mateus, ele é um momento assim, interessante dentro do contexto de Neemias, porque ele estava formando aqui uma equipe, né? Uhum. Porque ele tinha que desenvolver um trabalho, é isso que nós já vimos em algumas lições, ele veio com uma missão específica para desenvolver o seu trabalho, e ele tinha um foco, e ele precisava de pessoas ali com características fortes para ajudar ele a firmar o propósito pelo qual ele estava ali. Uhum. Porque ele não podia perder tempo, ele estava com todos os materiais ali para poder estar desenvolvendo o trabalho. Então, fidelidade e temor eram características que pesavam na escolha, na formação dessa equipe que ele estava ali criando para estar desenvolvendo todo o projeto que Deus tinha dado para ele desde quando ele sai ali da fortaleza de Susa, né? Que ele já sai com o objetivo que é de restaurar, restabelecer os muros ali de Jerusalém. E certamente Neemias sabia das dificuldades que ele estava enfrentando e da fidelidade que ele precisava de pessoas do seu lado para poder desenvolver esse trabalho e alcançar o objetivo que era esperado, que ele tinha planejado. Maravilha. Bom, a gente olha ali que na hora dessa nomeação ele observou alguns critérios, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses critérios
que ele observou, né, em Anani e Ananias, e como que isso também funciona para nós hoje, né, na hora que nós formos delegar algum cargo, alguma autoridade, né, dentro dessa estrutura, tanto na vida pessoal quanto na estrutura eclesiástica também. O que é importante a gente observar, né, nas pessoas antes de delegar a elas tarefas e funções? Uma das situações muito importantes que Deus requer de nós é a manutenção daquilo que Ele faz por nós através do seu intermédio. Então ali, nessa reconstrução, houve muita intervenção divina e o Senhor Deus desejava, almejava que desse uma manutenção para aquilo que havia sido acabado de ser reconquistado. Certo. E nessa manutenção ela é muito delicada porque ela parte do princípio de que aquilo que nos custa alcançar é a mesma proporção para manter. Talvez uma das dificuldades que nós temos é manter aquilo que foi alcançado. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas no que se tange a visão salvífica dentro do Evangelho. Todavia, para algumas finalidades de manutenção, se assim eu posso dizer, Ele estabelece um padrão para que perfis se adequem a isso em prol de uma finalidade de manutenção da igreja, da sua obra, de uma missão, de um projeto, de uma visão que seja. É muito semelhante isso, e nós vemos também na dispensação da graça, o que aconteceu com Ananias aqui, é em Atos capítulo de número 6, quando os apóstolos percebem que os órfãos, as viúvas, padeciam necessidade e eles não poderiam deixar de trabalhar na exposição da palavra, abrir mão dos tempos de oração, consagração e também exposição bíblica para atender às demais demandas. Então surgiu um start. Precisamos de ajuda, de auxílio, mas não é qualquer tipo de pessoa. É pessoas que estejam de 7, no caso aqui eram 7 homens, né? Mas de pessoas que estejam totalmente cheias do Espírito Santo de Deus, tementes ao Senhor, bom testemunho, fiéis ao Senhor, para que eles possam fazer esta obra com excelência. Semelhante também ao exemplo de Jetro e exemplo de Moisés, né? Quando Moisés está muito sobrecarregado e precisa dar uma manutenção com mais qualidade daquela igreja que estava em transição ali no deserto. Não, vamos aqui procurar então homens, né, que estejam de acordo com o propósito, homens que lideram maiorais de 50, de 100, de 1000, enfim. Então Deus sempre requer pessoas que estejam alinhadas ao seu caráter e ao seu propósito para isso. O exemplo de Ananias revela o desejo de Deus de todo o tempo, na dispensação da lei, na dispensação da graça, que esses homens piedosos, misericordiosos, pacíficos, tementes ao Senhor, exemplo de Jó, quando Deus exalta esse perfil diante de Satanás. Você observou, meu servo Jó? Homem temente a Deus, retém a sua sinceridade, né? Se desvia do mal, retém a sua sinceridade, totalmente íntegro. Então Deus, ele exalta esse perfil, e esse perfil é que Deus vai trabalhar em momentos específicos. No caso de Ananias era guardar toda a fortaleza de Jerusalém. Então era uma missão nobre, era uma missão árdua, era uma missão complexa, e não poderia ser uma outra pessoa que não se encaixasse nesse perfil. Maravilha. A gente aprende na palavra de Deus que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Né? Provérbios 9, verso 10. Exatamente. E aqui vai ser dito que Ananias, ele era temente a Deus mais do que muitos. O que significa temer a Deus? É só a pessoa que vai em todos os cultos? Uma pessoa que aparentemente está, sei lá, está ali, a gente vê a pessoa está se destacando. O que é um temente a Deus? O que significa? Né? Temer a Deus, pastor Mateus, numa interpretação bíblica, é reverenciar. Uma pessoa que ele tem reverência a Deus.
Às vezes a gente até dialoga sobre essa questão de temor e medo. Nós encontramos esses dois termos e há pessoas que confundem, achando que tem o mesmo significado. Não. Temor é uma coisa e medo é outra. O que Deus requer do seu discípulo, da pessoa escolhida, é o temor, é reverência, é respeito, é ter uma atitude que corresponda aos princípios da palavra de Deus, né? Essa característica, que foi muito bem mencionada aí pelo pastor Creusmar, ela continua na atualidade em evidência. A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol, né? Então, as características pelas quais Neemias escolheu Ananias e o Hanani, seu irmão, elas são ainda as características que Deus busca ainda hoje na escolha dos seus obreiros, das pessoas que estão aí envolvidas na obra, nos diversos departamentos que a igreja tem, no trabalho de ensino, no trabalho de evangelismo, no trabalho de integração. Essas virtudes e características, elas estão presentes e precisam estar. Porque uma pessoa que tem essas características aí da fidelidade, ela certamente desenvolve o temor. E ela vai ouvir a palavra de Deus, ela vai ouvir o direcionamento, ela vai se submeter às suas lideranças, ela vai estar de acordo com princípios pelos quais faz com que a obra de Deus avance e cresça todos os dias a partir desse entendimento, desse comportamento de cada pessoa que faz a obra, né? O temor. Então, o temor, na minha visão, ela é reverência, respeito, é entender o projeto de Deus, o plano, o propósito e viver aquilo com reverência. Se submeter, se for preciso se desenvolver, porque muitas vezes nós somos chamados, nós não temos aquela competência ainda de desenvolver aquela função, mas nós podemos desenvolver. E o temor, ele direciona a gente para isso, né? A gente sabe da convocação, sabe quem nos convocou, então a gente vai procurar a forma de se desenvolver para ser essa bênção que Deus já viu que a gente é, mas muitas vezes nós não temos essa competência e aí nós vamos atrás. Fantástico. Né? Eu gosto de usar um exemplo do esporte, né? Do jiu-jitsu, quando a gente vai graduar uma pessoa, muitas vezes tem uma expressão que a gente usa que a gente fala que a faixa gradua o aluno, né? A faixa gradua o lutador. Às vezes a pessoa ela demonstra o comprometimento, a assiduidade, tá junto ali e tal, mas tecnicamente às vezes está faltando alguma coisinha, né? E aí você gradua essa pessoa e o peso da faixa que ela carrega na cintura faz com que ela corra atrás, fala assim, caramba, agora eu sou um faixa roxa, agora eu sou um faixa marrom, não posso passar vergonha. Né? Então, aí a faixa gradua o aluno, a gente vê que o aluno ele começa a se colocar mais em situações de perigo, sair da zona de conforto, para se desenvolver mais depois de uma graduação. Acho que isso acontece, né? Isso são exemplos da vida do esporte, mas isso acontece também. Muitas vezes a gente nos é confiado uma responsabilidade que aos nossos próprios olhos a gente entende que nós precisamos desenvolver competências, né? E aí, claro que o Espírito Santo também, isso é obra do Espírito Santo em nós, que nos faz correr atrás, que nos capacita. Mas muitas vezes isso acontece mesmo, a gente é levado a se desenvolver, né? Exatamente. Por conta dessas responsabilidades atribuídas, né? Quase que convidados, né? Convidados. Ou convocados. A importância, né, pastor Mateus, aí da fidelidade e Exatamente. do temor. Porque se eu não tiver, digamos, esse princípio de fidelidade, eu poderei negligenciar, por exemplo, o desenvolvimento. É verdade. Vou correr atrás disso aqui, não. Eu tenho dificuldade porque nós somos desafiados, nós temos limitações, né? Sim. Mas a fidelidade, aí entra a fidelidade e o temor. Poxa, foi Deus que me convocou. Há um chamado. Deus me direcionou. Deus usou a autoridade espiritual sobre a minha vida. Por exemplo, no nosso caso, às vezes o pastor às vezes designa a gente para algumas funções que a gente olha para as nossas limitações. Poxa, não tem condição de fazer isso aqui. Mas só que eu tenho temor, né? Eu tenho temor. E aí eu digo, não, mas se
o meu pastor, o meu dirigente, ele me direcionou, é porque ele viu que eu tenho condições de desenvolver. Então eu vou desenvolver isso aqui e vou ser uma bênção e vou fazer a obra e vou fazer o que tem que ser feito, não é? Então a gente precisa, digamos, cultivar isso, fidelidade e temor. Maravilha, maravilha. Eu acho que é importante a gente fazer essa distinção, né? A gente falou sobre o temor, o que significa, né? A questão da reverência. Mas e a fidelidade? Quando a gente fala fidelidade em padrões bíblicos, né? Fala que esses dois homens que nós estamos falando aqui, o Hanani e o Ananias, eles eram fiéis, né? Mais especificamente o Ananias. Ele era fiel e temente a Deus mais do que muitos, né? Mais do que todos ali. Muitas vezes parece que se mistura, né? A pessoa é fiel, se ela temente a Deus, ela é fiel no padrão bíblico. Mas como é que é? Tem uma diferenciação entre essas duas? Há uma frase de Lutero que diz que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Isso no que se tange ao Evangelho. A fidelidade ela é provada justamente em circunstâncias que nos convida a abdicar daquilo que nós recebemos. Fidelidade sempre será exalada em momentos em que nós seremos convidados pelas pessoas, pelas pressões das circunstâncias, pelas ameaças, a abdicar ou renunciar àquilo que nós fomos colocados ou que nós recebemos. Por isso que a fidelidade é uma peça tão fundamental em que, uma vez quebrada, desmorona muitas outras situações. Porque as maiores pessoas, as pessoas, melhor dizendo, mais feridas, elas sempre colocarão na mesa em xeque a quebra de uma fidelidade, seja conjugal, seja fraternal, seja do âmbito ministerial ou trabalho, etc. Então, diante de Deus, pessoas fiéis ao Senhor, elas são pessoas que, de fato, pagam qualquer preço que for necessário para aquele propósito, para aquela missão, para aquela jornada, para aquela verdade. É semelhante à ideia da fidelidade e também o temor de Deus, como a ideia da graça e da misericórdia. Elas não são a mesma coisa, mas as duas não se apartam. A misericórdia é aquilo que eu merecia receber e não recebo, que é a condenação. A graça é aquilo que eu não mereço receber, mas eu recebo, que é a bondade, a benevolência de Deus. Um dia perguntaram para um pastor conferencista internacional, em uma cruzada no norte da África: pastor, qual é o mais importante para Deus? O jejum ou a oração? O que mais mexe com o coração de Deus? E ele respondeu devolvendo uma pergunta: para uma águia voar, qual que é a asa mais importante? A da direita ou a asa da esquerda? Então percebe-se que eu creio que é o mesmo caminho da fidelidade, do temor de Deus, ainda que elas tenham as suas particularidades, mas ambas elas fazem parte de uma coletânea de perfil pela qual Deus não abre mão. Quem tem temor de Deus também é necessário ter a fidelidade, é necessário ter a obediência, é necessário ter o amor. É um requisito de situações, de princípios que Deus não abre mão. Eu me lembro que quando eu pastoreei um trabalho no interior, algumas pessoas me traziam referências de convidados para ministrar, para cantar. E algumas pessoas, pela ironia do destino, se assim pode dizer, eu conhecia um pouco dos perfis dos bastidores. Pastor, aquele irmão canta que o senhor tem que ver. É algo extraordinário. Ele tem um probleminha assim, ele às vezes briga com a mulher dele, parte para agressão física, mas assim, é uma vez ou outra, quase ninguém sabe, mas é um homem bom. Pensa no coração, é um amor de pessoa. Não, às vezes ele faz um negocinho assim, às vezes ele engana a esposa, ele comete aquela falta moral assim e tal, mas pensa num homem de Deus. Então isso você começa a perceber que Deus não requer apenas uma questão em si, mas um conjunto de fatores.
Ele fez isso com Ananias, quando coloca ali. Deus fez isso em Atos capítulo 6, quando intitula os sete diáconos para servir a igreja. E também faz no dia de hoje. Então, hoje, certamente, o pastor Mateus, hoje que também está numa nobre missão, pastoreando uma abençoada igreja, e ele está ali já do corpo presente no tete a tete, no dia a dia, e, consequentemente, ele já teve ou vai ter algumas experiências nesse sentido, em de que, peraí, é um conjunto de fatores. Da mesma forma que eu entendo, o senhor citou aqui o nosso nobre pastor Abinair, que é um homem de Deus, um homem de oração e que busca pessoas, né, para servir ao Senhor Deus, que tenham muitos requisitos nesse sentido. Não basta só orar, eu preciso trazer a minha ação paralela à oração. Não é questão só de vir para o culto, mas o que eu estou disposto a fazer além mais, a exalar a essência que tem dentro de mim. Isso é um fator totalmente determinante. Exatamente. Fantástico, fantástico. Eu fico olhando nas referências que nós lemos, né? Parece haver um padrão de quando se vai orientar para a escolha de pessoas, para delegar responsabilidades. Parece ter um padrão, como foi lido em Deuteronômio no Conselho de Jetro, de aborrecer a avareza. Né? Por que esse desapego não, desapego à avareza não, né? Mas a avareza é o pecado, né? Mas esse desapego com bens materiais, assim, com acúmulo, né? Exacerbado, o amor às riquezas, ele é tão frisado na hora de se escolher pessoas para estar tomando conta de um trabalho, né? Seja ministerial ou não, mas é algo assim, que é orientado ao longo das escrituras, né? Jetro fala disso, vai ressoar também lá nos conselhos de Paulo, vai ressonar também Pedro, né? Por que parece que haver essa... Fique à vontade, pastor. Pastor Mateus, essa questão da escolha, por exemplo, de um líder, né? Observar esses detalhes, parece que a gente percebe que quando uma pessoa tem essas características de ser um pouco materialista, de gostar muito de recurso, que não há pecado nisso, né? Você gostar das coisas, você ter as coisas, você ter um carro bom, uma casa boa, isso não é pecado. Mas isso não é o foco do Evangelho. Quando nós observamos pessoas que eles gostam muito disso, eles trabalham na obra, às vezes, eles criam campanha na obra focando para um benefício, digamos, material. E o cristianismo não é isso. Isso aí, essas bênçãos, elas são advindas da nossa fidelidade, mas não por causa disso, né? Nós temos que estar buscando, criando campanhas dentro das nossas igrejas, direcionando os nossos trabalhos para salvação de alma, para restauração de vida, restauração de casamento, restauração de pessoas que estão aí, digamos, passando por grandes problemas, às vezes. São pessoas até que têm recurso financeiro, mas não têm paz no lar, não têm paz na empresa, não têm paz no casamento. Então, o trabalho, ele é focado para a restauração espiritual. E tem que ser essa visão. E quando se tem uma visão materialista com relação a isso, parece que negligencia um pouco isso aí. Então, isso tem peso realmente, né? E a fidelidade nessa questão aí, ela é importante, porque, veja só, nós quando olhamos a vida dos nossos profetas, dos homens de Deus do passado, como Jeremias, como Ezequiel, eles enfrentaram tantas dificuldades, tantos problemas para desenvolver o seu ministério, que se não fosse a fidelidade, eles teriam desistido. Então, por isso que a fidelidade tem esse peso, né, nesse ministério. Porque quem está na obra, pastor Mateus aí, que já está dirigindo um trabalho, pastor Cleosmar, que já dirigiu, já tive a oportunidade também de dirigir, a gente encontra, tem horas, enormes desafios, que se não fosse a fidelidade, a gente desistia, entendeu? Então, esse princípio, ele é fundamental. E a visão, ela tem que ser uma visão espiritual, porque se não for, nós desistimos. O problema, ele se apresenta de forma tão grande, às vezes tão difícil, que aí
a nossa visão, não, mas estou aqui por um chamado, foi Deus que me levantou, foi Deus que me colocou aqui, então vou exercer aqui o meu ministério e Deus vai me dar vitória nisso. Então, é por isso que a fidelidade e o temor é importante, né? Fantástico, fantástico. Provérbios 8:13, né, vai falar que o temor do Senhor é aborrecer o mal e é soberbo, né? Então, por que a gente pode encarar essa soberba, né, esse orgulho, como contrário ao temor de Deus? Ser temente a Deus nos conduz à humildade? Parece que é isso que eu entendo desse provérbio. Se eu for temente a Deus, então eu serei conduzido à humildade, né? Por que às vezes nós encontramos tantos líderes que parecem ser soberbos, né? Ou orgulhosos, né? Por que essas coisas acontecem? Todo coração, ele é provado diante de Deus. Uhum. E parece, de alguma forma ou outra, por minha conta em risco, que às vezes parece que o inimigo de nossas almas também tem algum insight da onde declina mais o nosso coração contra a vontade de Deus. Qual o ponto específico de cada um? Eu até aqui mencionei em algumas aulas para trás, concernente ao próprio Neemias, que por mais que Deus usou poderosamente, ele chegou ao momento que disse: agora eu tenho que voltar para o meu posicionamento como copeiro do meu rei, para o meu lugar. Ainda que depois ele retorna, né, de uma vez por todas, mas enfim. Todo o nosso coração, ele é provado diante de Deus. O que é um grande perigo, o que nós, seres humanos, temos a facilidade, às vezes, é conseguir estragar, é uma força de linguagem minha, o que Deus fez ou está fazendo por nós. Eu vejo Deus construindo muitas situações milagrosas e, de repente, é só você estar ali quietinho, servindo com alegria e retidão, e a gente começa a estragar. O exemplo disso é o próprio Adão. Ele conseguiu estragar, né, o que Deus havia feito com tanta excelência. Não estragar a obra de Deus, mas o propósito para si mesmo de operar ali o que Deus deu a ele. Nosso coração sempre será atacado por todas as vezes que Deus nos traz algo de uma forma expressiva. É por isso que todas as vezes, Martinho Lutero disse isso, que ele achava que o velho homem ele era sepultado uma vez para sempre na hora do ato do batismo. Mas ele disse, ou dizia numa forma de linguagem, que esse velho homem aprendeu a nadar. Então ele precisa matar esse velho homem, afogar ele todo santo dia. Descobri que o miserável sabia nadar. Ele precisa afogar ele todo santo dia, né? Então é o que Paulo diz sobre o mortificar a carne. Mortificar a carne. O Otmani, que era um grande teólogo chinês, que por muitos anos ficou preso pelo regime chinês por conta do evangelho, ele diz que todas as vezes que Deus me usa ou me dá algo extraordinário, como uma visão, uma profecia, uma ação milagrosa, e o meu coração tende a declinar sobre isso, nossa, eu sou o cara, nossa, olha o que Deus fez comigo, eu preciso cair de joelho imediatamente e clamar misericórdia a Deus. O exemplo disso, Billy Graham, o saudoso Billy Graham, disse que certa feita ele estava numa cruzada na África, e era uma cruzada que tinha mais de 50 mil pessoas, e existia um palco com uma cortina. E ele deu a curiosidade de olhar na frente da cortina e ver, né, aquele mar de gente pronto para ouvi-lo. E ele disse num dos seus livros que só de pensar, ele olhou assim e disse: nossa, Deus realmente precisa de mim. Ele disse que só pensou isso quando viu aquele mar de gente para ouvir ele. Nossa, Deus realmente precisa de mim. E ele disse que aquela pregação foi horrível, não aconteceu nada, não teve nenhum milagre, não teve uma salvação de alma, e dali para frente as coisas começaram a declinar. Até que ele caiu pelo caminho do arrependimento, da misericórdia, e depois Deus novamente o reacendeu dentro do ministério.
Então, todo santo dia, assim como Lutero disse, é necessário que o infeliz Tem que matar esse infeliz. seja morto, porque senão o nosso coração é tendencioso a deitar-se nos poderes, a deitar-se nas facilidades, a deitar-se no status e naquilo que se afasta de Deus. Verdade. A gente, pastor Matheus, essa reflexão que o senhor fez, ele é interessante. Nós temos isso está dentro da gente. Se nós não tivermos cuidado, nós mesmo derrubamos o que Deus faz na vida da gente, né? Todos os dias. Eu costumo, às vezes, até falar assim que um dos momentos mais difíceis para a gente, como cristão, é o momento que a gente está na bênção. Porque a gente costuma baixar a guarda nesse momento, não é? Quando a gente está atribulado, a gente está angustiado, problema, aí você ora pela madrugada, é jejum, é campanha, Fica um tudo, crente top é 10. aquela bênção e tudo. Mas aí, irmão, quando a gente se acha com uma bênção na mão, olha a guarda baixando, não é? Às vezes a gente está aqui na igreja, todos os trabalhos, abençoado, orando 6 horas da manhã. A gente acha até que a igreja ora pouco, né? Mas esse pastor podia criar mais trabalho de oração, porque a gente está naquela angústia. Aí quando a gente se monta na benção, aí de repente a gente deixa de estar vindo nos trabalhos, a gente deixa de orar. E é ali, nesse momento, onde o inimigo opera. O senhor falou aí de grandes homens, por exemplo, que acabam ficando arrogantes. Quando você faz uma análise da vida pregressa dessas pessoas, eles não eram assim. Eles começaram humildemente, eles começaram com grande sofrimento, pedindo bênção. Por exemplo, você vê grandes homens hoje, às vezes, aí nas televisões, por aí, começaram pedindo oferta, aquelas ofertas. Hoje eles têm fortuna, arrogante e tudo, mas você pode olhar na vida pregressa que eles foram mudando. E isso pode ocorrer com qualquer um. Verdade. Qualquer um. Às vezes tem dia que você chega e você vê Deus usando você de forma extraordinária, aí você diz assim, não, eu sou um cara que eu estudo bastante, eu oro, eu sou... Irmão, nós corremos esse risco. A gente tem que se humilhar todos os dias, como bem falou aí o pastor Cleosmar na parábola, né, que o Lutero falava. A gente tem todos os dias, meus irmãos, todos os dias. Não podemos baixar a guarda, porque o inimigo opera nessa vaidade. Ele opera e puxa o tapete de muitos de nós, entendeu? Já tem muita gente aí que o tapete foi puxado, ele acha que ainda está de pé, mas ele já não está mais. Então a gente precisa ter cuidado com isso. É verdade, é verdade. Eu acho que é muito perigoso mesmo a gente olhar, né, para a queda de um homem que começou muito bem, provavelmente começou muito bem, e pensar, isso nunca vai acontecer comigo, né? Eu não sou como ele, eu sou diferente, eu sou melhor. A gente se lembra daquela parábola de Jesus, da oração do fariseu e do publicano. A gente tem que tomar cuidado para, às vezes, não orar que nem um fariseu. Exato. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual aquele sem vergonha lá, né? Então, acho que realmente aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Que não caia. Cuidado para que não caia. Verdade. Meus amados, muito obrigado, estou muito feliz, né, com esse episódio. Creio que foi edificação não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que nos acompanharam. Se vocês quiserem deixar alguma última palavra, alguma consideração final? Fidelidade e temor são duas características que Deus procura em cada um de nós. E nós estudamos nos nossos ídios agora recentemente, que é um texto que Jesus falou lá em Mateus: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Deus está procurando ceifeiros, procurando obreiros para a obra. E passa por esses dois princípios. Há até pessoas que têm disponibilidade, têm vontade, mas eles não cultivam esses dois princípios, que é fidelidade e temor. Talvez seja aí o motivo pelos quais ainda não foram levantados. Mas a partir do momento que forem observar, pegar esses dois princípios, fidelidade e temor. Primeiro, fidelidade porque ela é necessária, como subordinado, como pessoas que é ministrada ou que vai ministrar. E depois o temor, ele também direciona a gente. Porque há momentos no nosso ministério aqui que a gente tende a desistir ou desviar o foco. Mas o que vai me manter no caminho? O temor. Não, Deus me chamou, eu vou continuar aqui, Deus vai resolver, vai me abençoar.
Então, esses dois princípios, eles estão sendo procurados na vida daqueles que querem servir ao Senhor. Eu acho que essa é uma das principais mensagens dessa lição de hoje. Glória a Deus, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez e animar você aí do outro lado junto a nós, que pague o preço que for necessário pagar para fazer a vontade de Deus. Suporte o insuportável e Deus te fará alcançar o inalcançável. A fidelidade sempre será testada, provada, vista no momento do fogo, no momento das coisas complicadas. É nesse momento que Deus prova o seu coração. E finalizo dizendo que as palavras de João, né, na sua epístola, primeira epístola de João 4,4, que diz: maior é o Espírito que está em vós do que aquele que está no mundo. Avante, constante, e Deus honrará as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Muito obrigado aos amados que estiveram aqui conosco, enriquecendo, né, essa conversa. Muito obrigado você que nos acompanhou, chegou até aqui. Se chegou até aqui, gostou, te edificou, abençoou a tua vida, então não esquece de deixar o like aí, clicar no curtir, deixar o teu comentário, conta pra gente o que você achou, de onde você está falando. Se inscreve no canal, tá? É muito importante isso, você não só assistir, mas se inscrever no canal. E também compartilha se você gostou, se foi bênção para sua vida. Eu creio que vai ser bênção para a vida de mais pessoas também. Você pode ser uma ferramenta de Deus para isso. Nós ficamos aqui, mas semana que vem tem mais, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, comentando então a lição de número 9. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Thank you.